Começou a 32ª rodada do Brasileirão com 2 jogos nesse sábado. Flamengo e Atlético Mineiro, onde o Flamengo venceu por 1 a 0. E Fortaleza e América Mineiro. Na realidade o América Mineiro recebeu Fortaleza e perdeu por 2 a 1. Eu vou falar desse jogo depois, porque nesse vídeo eu quero falar do jogo entre o rubro-negro carioca e o Galo, onde o Flamengo venceu por 1 a 0 jogando com os reservas. E talvez esse resultado reflita muito mais do que apenas o que está acontecendo em campo. Vou trazer para vocês um comparativo das 2 temporadas, para vocês entenderem o porquê do Flamengo estar tendo os resultados que tem e porquê que o Atlético Mineiro está sofrendo da forma que está. Vem comigo! Fala aí, torcedores do Flamengo, Atlético Mineiro e de outros clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader, torcedor do Dragão. Mas eu estava acompanhando hoje o jogo entre o rubro-negro carioca e o Galo. E se você gosta de análise, se você gosta de conteúdo de futebol em geral, e se você também tem um apego aí ou um carinho pelo Atlético Goianiense, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e marca ali o sininho de notificações para ser avisado toda vez que sair um vídeo novo aqui, beleza? Então vamos falar um pouco sobre o jogo, mas falar mais ainda sobre cada um dos clubes. Vem comigo! O jogo desta noite de sábado pode ser resumido de uma maneira bem simples. O Flamengo entrou com os reservas para poupar os titulares para as finais das competições da qual participa, Libertadores, Copa do Brasil. E o time jogou bem. Claro, tomou uma pressão do Atlético Mineiro, que estava com o seu time titular, mas em momento nenhum parecia que o Flamengo tinha falta de confiança de que poderia vencer o jogo. Vejam bem, o Flamengo esse ano, ele começou o ano treinado pelo Paulo Souza, que vinha de uma seleção que estava lutando para conquistar sua vaga na Copa do Mundo e que conseguiu. E então esse técnico assume um time que no ano passado, apesar de não ter sido campeão, né, das competições da qual participou, teve um excelente desempenho, chegando em finais, chegando ali nas primeiras colocações. Então, beleza, o Paulo Souza tinha confiança, mas o elenco vem desde 2019, e por mais que tenha bastante entrosamento e que se conheça bem, claro, teve algumas mudanças de peças aqui e ali, apesar de tudo isso, o elenco do Flamengo precisava de ter confiança técnica. E o Paulo Souza aparentemente não inspirava essa confiança. O Flamengo tinha várias competições a disputar: Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, além do Brasileirão. E no começo do ano, mesmo com essa desconfiança, você via que o Flamengo tinha uma supremacia. E essa supremacia se devia muito ao seu elenco, recheado de boas contratações. Sinceramente, o elenco mais estrelado do futebol brasileiro, ainda hoje, mesmo com o sucesso de outros clubes, como o próprio Atlético Mineiro e o Palmeiras. Mas beleza, mesmo assim o Flamengo conseguiu ser vice-campeão do Campeonato Carioca, competição essa que o Flamengo estava disputando sem muito interesse, até porque ele precisava focar nas outras competições que são inclusive mais lucrativas. Mesmo assim, chegou à final, perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e empatou o segundo jogo em 1 a 1 com o Fluminense, que se sagrou campeão. O Flamengo foi o vice. Mas beleza, tudo isso ainda faz parte, digamos, do plano. O Flamengo estava muito mais focado em Libertadores e Copa do Brasil. Claro, veio o Brasileirão, o Flamengo fez jogos importantes, mas esse foco fez com que o Flamengo conseguisse ter bons resultados nessas competições de mata-mata. Só que o desempenho do time não agradava, nem elenco, nem torcida. Parecia que tinha algum problema, e provavelmente um problema interno com o Paulo Souza, entre o Paulo Souza, diretoria e elenco. E isso foi indo até o momento em que o Paulo Souza acabou demitido do Flamengo. Agora beleza, o Flamengo ainda estava disputando a Libertadores e tinha conseguido subir, né, ser classificado. O Flamengo estava disputando a Copa do Brasil e também conseguia passar de fase, e vinha relativamente bem ali no Brasileirão, equilibrado, no meio da tabela, nem lá em cima demais, não estava disputando o título, mas também nem lá no meio, não estava ali por perto dos 19º, por exemplo. Então havia um equilíbrio, e tudo que precisava era de uma confiança tática e técnica com as peças que o Flamengo tem.
Muitos técnicos, todos inclusive, falavam que Pedro e Gabigol não poderiam jogar juntos. E isso também era uma coisa dita pelo Paulo Souza. O Flamengo observou um técnico que fazia um bom trabalho nesse ano de 2022, que era o Dorival Júnior, que fazia um excelente trabalho no Ceará. E uma vez que ele pediu demissão lá no Ceará, provavelmente já havia sido sondado pelo rubro-negro, ele assumiu o time carioca e fez aquilo que muitos torcedores e muitos comentaristas e especialistas gostariam de ver no rubro-negro: Pedro e Gabigol jogando juntos. Com isso, o Flamengo passou a ter um estilo de jogo um pouco diferenciado. Antes ele vinha mais num 4-3-3, mas agora ele estava num 4-4-2 com dois atacantes, um segundo atacante, que era o Gabigol, e um centroavante, no caso Pedro. Isso se mostrou muito eficaz. E com isso o Flamengo conseguiu resgatar aquela confiança tática, técnica que ele tanto precisava, porque elenco ele tem, qualidade técnica ele tem, o dinheiro ele também tem, então faltava só a confiança voltar para o time. E parece que o Dorival Júnior conseguiu resgatar essa confiança. E vamos lá, o Flamengo conseguiu observar um técnico que estava em atividade, ou seja, que chegaria com uma ideia de passar a confiança de seu trabalho bem feito àqueles jogadores que fazem parte do elenco atual. E conseguiu. Com isso, vamos lá, o resumo básico é: o Flamengo está na final da Copa do Brasil, vai fazer o segundo jogo contra o Corinthians na próxima quarta, está na final da Libertadores, vai fazer a final contra o Atlético Paranaense lá em Córdoba. Perdão, é Córdoba? Guayaquil? Acho que Córdoba era sul-americana. Mas beleza, eu me confundi, mas vocês me dizem aqui nos comentários, que eu confesso que minha cabeça agora fugiu. Afinal, eu torço pro Atlético Goianiense e a gente estava disputando a Sul-Americana. Me deu um desconto, beleza? Mas, continuando, o Flamengo foi finalista de todas as competições que participou. E hoje está em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, mesmo com essa mesclagem entre titulares e reservas. Convenhamos, o trabalho é muito bem feito e principalmente acontece por uma questão de confiança tática e técnica. E aí eu acho que é isso que ficou faltando esse ano pro Atlético Mineiro. Então chegamos no Galo Mineiro. O Atlético Mineiro em 2021 foi avassalador, conquistou os 3 campeonatos nacionais que compõem aquela tríplice coroa nacional: Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Treinado pelo técnico Cuca e com um elenco muito bom, recheado de nomes importantes: Nátio Fernandes, Hulk, entre outros, que agora de cabeça eu nem me lembro, mas tem tantos jogadores bons. O Alan, né, o Alan, que é o lateral, tem o Mariano, Nathan Silva na zaga, o goleiro Everson. Então assim, é um time muito forte, um time muito competitivo, com elenco competitivo, com um técnico competitivo. E aí, com todas essas conquistas, era esperado que o Galo Mineiro viesse avassalador em 2022. Com confiança, com um treinamento muito bem feito no início da temporada, mantendo sua base do 2022. Não, pera, tem um problema. A base não foi mantida. O elenco, talvez, mas o técnico saiu. O Cuca, como tem costume em fazer, ele não ficou para a temporada seguinte. Isso não é a primeira vez que ele faz, provavelmente não vai ser a última, na qual ele faz um trabalho relativamente bom, ou no caso excelente, né, como foi no Atlético Mineiro, e sai naquele final de temporada. E essa falta de continuidade do trabalho pode ter gerado um certo problema para o Atlético. Porque quando você tira aquele técnico que trouxe a confiança tanto do elenco quanto da torcida, e esse técnico sai para substituir essa peça, cara, é muito complicado. Como é que você vai substituir o Cuca, que foi campeão de praticamente todas as competições que participou no ano anterior, por um outro técnico que traga essa mesma confiança? É complicado. Aí fica mais complicado ainda quando você traz um técnico de fora, tentando mais ou menos fazer o que o Flamengo fez com o Jorge Jesus. E é sempre aquele mesmo espelhamento: trazer um técnico gringo, um técnico estrangeiro,
para tentar um resgate do futebol do clube e fazer com que aquele time jogue de uma maneira diferente. Mas o Atlético Mineiro não precisava, ele já jogava muito bem do jeito que jogava em 2021. O futebol apresentado era maravilhoso, não à toa conquistou esses títulos. Só que o Turco Mohamed no começo até conseguiu manter essa pegada. Vieram algumas peças de reposição, obviamente, saíram outras, né? Mas a base, assim como o Flamengo, também foi basicamente a mesma. Então era esperado que o desempenho também fosse basicamente o mesmo. E no começo até pareceu. O Atlético Mineiro, inclusive, foi campeão mineiro em cima do rival Cruzeiro, onde venceu numa partida única por 3-1. E vinha conseguindo aí, né, os bons resultados nas outras competições, até enfrentar aquelas equipes de elite. Quais são elas hoje? Flamengo, Palmeiras, né? Só para dar um exemplo, esses aí talvez sejam os 3 clubes com mais expressão hoje no futebol brasileiro. E aí ele pegou essa, digamos, falta de confiança e não transformou isso em alguma outra coisa. Por quê? O Atlético Mineiro chegou inclusive a, em determinado momento, demitir o Turco Mohamed e aí trouxe de volta o Cuca. Nesse momento não é uma continuidade de trabalho, ele não está continuando o trabalho que ele fez em 2021. Ele está pegando um trabalho em andamento e tentando colocar a sua filosofia tática e técnica, além da filosofia, né, de elenco, naquele momento, naquele meio de temporada. E na real, às vezes funciona, principalmente quando você está em atividade e sendo bem visto e passando confiança para a torcida e elenco. Coisa que o Cuca não estava fazendo. O Cuca estava parado, ele não estava treinando nenhum clube. E já havia até falado que não ia treinar outro clube. Se não me engano, ele tinha falado que não treinaria outro clube se não fosse o Atlético Mineiro. O que na boa, talvez ele tenha até continuado mantendo sua palavra, voltando ao time mineiro. Mas a sua volta até agora não foi, digamos, tão vitoriosa quanto na temporada passada. Até agora, nesse momento, pelo menos no Brasileirão, foram 14 jogos sob o comando do Cuca, onde foram 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, contando com essa do jogo de hoje do Flamengo, contra o Flamengo. Então, fica um trabalho pelas metades, porque não foi continuidade de 2022. 2021 para 2022, foi simplesmente pegar um trabalho em andamento e tentar novamente implementar aquilo que ele tinha feito em 2021, mas com peças novas, com filosofia de jogo novo, e aí você tentar transformar, assim, como se diz, né, trocar o pneu com o carro andando, nem sempre dá certo. Infelizmente não tem dado. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro pegou justamente o Flamengo e foi eliminado com uma vitória em casa por 2-1, então já venceu, beleza, mas perdeu no jogo de volta por 2-0. Já na Libertadores, ele conseguiu inclusive levar a decisão para os pênaltis. E lá o Palmeiras foi mais eficiente e conseguiu a classificação. Ou seja, o Atlético Mineiro lutou, teve bastante empenho nesses jogos, mas acabou deixando escapar as classificações nessas competições de mata-mata. E no Brasileirão ele vive exatamente a falta de confiança. Porque se você vê os jogos do Atlético Mineiro, é quase engraçado o tanto que ele tenta fazer gol e ele não consegue fazer gol. O Atlético Mineiro, ele cria inúmeras chances de gol, porém o gol não vem. E aí às vezes você entende, quando você vê, por exemplo, algumas finalizações, algumas, digamos, tentativas precipitadas de toque ou de finalização, que o que está talvez faltando é aquela confiança que tinha em 2021. O técnico voltou, a confiança é que não voltou com ele. Então isso reflete no time e também reflete, obviamente, na temporada que o Atlético Mineiro faz. Nesse retorno, ele é apenas o 11º, tem a 11ª campanha nesse segundo turno do Brasileirão. Não à toa, começa a cair aí pela tabela, enquanto o Flamengo está em terceiro, mesmo jogando com os reservas.
Então é isso, galera, essa foi a minha análise dos clubes que participaram desse jogo. O Flamengo venceu e venceu uma partida importantíssima, até mesmo para dar outras opções para o seu técnico, né, nas finais que ele vai disputar. Enquanto isso, o Atlético Mineiro sofre mais uma derrota, mesmo pressionando, tendo boas oportunidades, inclusive algumas bem interessantes que foram salvas pelo Santos. Mesmo assim, a vitória não vem e o Atlético Mineiro começa a perder força na reta final do Brasileirão. Vamos ver como é que essas duas equipes vêm nas próximas rodadas e eu espero que você tenha gostado dessa análise. Se você curtiu, deixa seu curtir aqui embaixo, considere se inscrever no canal para acompanhar os vídeos e marca o sininho de notificações para receber a informação sempre que sair conteúdo novo aqui no canal, beleza? É isso, galera, espero que tenham curtido, um abraço do torcedor atleticano.